Primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia. É uma honra enorme estar aqui. Muito obrigado, especialmente a Lívia, pelo convite. A última vez que eu vim aqui foi 24 de setembro, então é a segunda vez que eu venho aqui poder expor um tema para vocês e, como sempre, o acolhimento é sensacional. Principalmente no dia de hoje, com esse amor fraterno pairando no ar aí. Nós temos toda essa decoração maravilhosa, comida, para poder alimentar nossos corpos. E uma das coisas na oração que eu sempre mentalizo e sempre peço aos benfeitores espirituais para que eu possa ser um instrumento que instrua mentes e inspire corações com o tema de hoje. Então, eu espero conseguir trazer um pouquinho a mais isso aí para vocês. A palestra de hoje é Trabalho e Missão. E eu coloquei essa foto dessa formiga levantando. Essa foto é verdadeira. Essa é verdadeira. É uma formiga levantando 2 uvas. E as formigas, para quem não sabe, elas conseguem levantar até 20 vezes o seu próprio peso. E eles já descobriram formigas, uma formiga chamada Asian Weaver, que ela consegue levantar até 100 vezes o próprio peso. E eu achei uma analogia sensacional já de cara para colocar nessa palestra de trabalho e missão, porque muitas vezes nós achamos que os pesos dos nossos trabalhos são muitos para nossos ombros, mas na verdade descobrimos que não são, muitas vezes. E tais quais formigas nós conseguimos carregar e levantar muito mais do que às vezes pensamos que conseguimos. E a parábola Trabalhadores da Vinha fala muito sobre a questão do trabalho. Para quem não conhece essa parábola, eu vou dar parafrasear aqui ela, mais ou menos o senhor da vinha contratou trabalhadores para trabalhar na sua vinha e falou que ia pagar 1 denário por dia para cada trabalhador. Se fosse lá, se chegasse no horário, fizesse o trabalho, cumprisse seu trabalho, a sua missão ali, ganharia 1 denário por dia. Os trabalhadores foram lá no dia seguinte, efetuaram o trabalho na vinha. E o senhor da vinha saiu e na praça viu que tinha pessoas ali que não estavam trabalhando, não estavam conversando, estavam paradas. E ele ofertou-lhes também, isso era às 9 da manhã, ele ofertou-lhes também: querem vir trabalhar na minha vinha? Vou dar 1 denário para cada um de vocês, se vier trabalhar na minha vinha. Os trabalhadores, legal, obrigado, foram. Depois ele foi lá de novo, meio-dia. Mais gente lá, ofertou, mais trabalhadores eram para a vinha, com a promessa do quê? De 1 denário por dia. 3 da tarde, ele foi lá de novo. Tinha mais pessoas lá. E ele trouxe mais pessoas para trabalhar na vinha. E depois, 5 da tarde, vamos dizer, mais uma vez buscou. E as pessoas, os trabalhadores, aceitaram ir para a vinha trabalhar sob a promessa de 1 denário por dia cada um e efetuaram o trabalho. Chegou ao final do dia, ele chamou seu administrador e falou assim: chame todos os trabalhadores, começando pelos últimos, e pague 1 denário a cada um deles. E o seu administrador foi lá, pagou 1 denário para cada um dos seus trabalhadores, começando pelos que chegaram por último, que o senhor da vinha foi buscar lá na praça. Chegou os primeiros, os que já tinham sido acordados antes, que trabalharam o dia inteiro, viram que os outros que trabalharam menos ganharam 1 denário, ficaram embasbacados. Como assim? A gente esperava ganhar mais, já que você deu 1 denário para aqueles que trabalharam só 1 hora ou só no final do dia, a gente esperava ganhar mais. E o senhor da vinha falou: mas eu acordei com vocês 1 denário cada um, vocês fizeram o trabalho de vocês, acordei com eles também, eles fizeram, e aí está o pagamento deles. Então, essa parábola, ela basicamente ela é uma analogia ao reino do céu. E o nosso Pai Celestial como o quê? Como esse senhor da vinha. E nós percebemos que na vinha, então, o Senhor, ele não faz questão da quantidade do trabalho necessariamente, mas sim da qualidade do trabalho. E ainda mais a permanência do obreiro até o fim. Isso está no Evangelho. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então é a qualidade e a permanência, a persistência no trabalho, na missão, e o pagamento já está acordado. Os que foram trabalhar já sabiam que iam ganhar 1 denário. E o Senhor faz questão, o Senhor com S maiúsculo, faz questão justamente disso.
dos trabalhadores que ficam até o final e entregam então um serviço de qualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, e para quem não viu mais palestras, eu gosto de colocar a fonte sempre ali no canto superior direito. Então vocês verem a capinha dos livros ali, que eu vou tirando, que vai compondo os slides, para depois, quem sabe, vocês olharem e falar, pô, gostei daquela mensagem, já passa na biblioteca ali com a Lívia, já compra um livrinho, já leva para casa, já ajuda o centro e enriquece o coração. Olha que legal. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vamos achar o seguinte: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse ao homem: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás mérito delas e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Que nós acabamos de ver na parábola de um denário, que nada passa do que uma mera analogia. Então, Batista, por exemplo, o Batista apresentou Jesus como trabalhador abnegado e otimista. Então, esse título de trabalhador foi utilizado também por nosso mestre, por nosso guia, Jesus, que trabalhou incessantemente, ainda trabalha, para o avanço da humanidade, para o nosso avanço. E no próprio pão nosso, o que é? Na nossa oração: pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos esse pão nosso, para que a gente consiga buscar e receber aquilo que nós merecemos através da qualidade do nosso trabalho e da permanência até o fim daquele trabalho. Considerando-se, continua, que o homem se acha submetido à lei do trabalho da terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos os seus frutos. Não perdemos os frutos do quê? Do nosso trabalho. E aí eles complementam aqui dizendo: porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. É interessante, porque às vezes os frutos do trabalho vão gerar algo a mais e muitas vezes acabamos caindo em tentações, ainda espíritos de evolução que somos, de reclamar do quê? Do supérfluo. E quantas coisas nós temos rodeados na nossa vida que na verdade são supérfluas, que elas às vezes não ajudam em nada ou ajudam muito pouco na nossa própria evolução. Dá-nos, pois, eles terminam aqui, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida. Necessárias, essa é uma palavra foco aqui. Dá-nos o que? Esse pão, dá-nos o meio, da mesma forma que o Senhor da vinha deu aos trabalhadores do campo, deu os materiais necessários. Nós também temos esses materiais necessários para trabalhar o nosso campo da eternidade. Como eu disse, o Batista apresentou Jesus como um trabalhador abnegado e otimista. Isso, de novo, é um título, é uma denominação que foi dada, que nós temos que abraçar também, porque nós todos também somos trabalhadores. No Evangelho ele fala ainda assim: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. O trabalho desenvolve a inteligência e enaltece a dignidade do homem. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscais e achareis, é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. O progresso põe em ação as forças da inteligência. As forças que nós já dispomos, sim, para darmos sequência, para darmos, cumprirmos a nossa missão e executarmos o trabalho que a nós nos é devido, que a nós nos é encabido para o avanço não só nosso, como o avanço dos nossos semelhantes, o avanço do nosso mundo. E nós então? E nós espíritas? Aí tem uma parte do Evangelho que ele fala exatamente disso. É uma mensagem do Constantino, espírito protetor, de 1863. Ela fala assim, ó: bons espíritas, meus bens amados, sois trabalhadores da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo,
um pouco mais tarde, para a encarnação dos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que nela quisesseis entrar? Quantos séculos às vezes nós passamos, quantas encarnações nós temos que percorrer, sendo chamados a trabalhar na vinha, e quantas delas será que nós já não recusamos, já nos desviamos por caminhos que não levavam à nossa própria evolução, nosso próprio engrandecimento espiritual? Eis que chegou o momento, aqui termina a mensagem, de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. A eternidade como um conceito ainda é muito distante daquilo que a gente consegue compreender. E ele fala justamente isso, não passa de um momento fugaz. A nossa encarnação neste momento, e para os que estão desencarnados ouvindo também, a encarnação que é passada, não passa de um momento fugaz na nossa eternidade espiritual, que já vem de muito tempo. Para nós chegarmos num planeta de provas e expiações, passamos por um primitivo antes, que isso aí já é uma outra palestra. E quem falou isso de novo foi Constantino, o espírito protetor. E nós podemos pensar também nessa questão do salário, até mesmo como bônus hora para os desencarnados que estão do plano espiritual. Nós vemos nas colônias essa questão do bônus hora, que é esse salário que eles recebem por as suas atividades, porque nós nunca estamos descansando. Nós nunca estamos na ociosidade de verdade, estamos sempre trabalhando. E no livro dos Espíritos, então, o que se fala sobre trabalho? Na pergunta 674 é o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos vão dizer: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Isso, pensem que foi escrito 150 anos atrás. E ainda hoje isso se aplica muito bem. Porque está dizendo que a nossa condição nos propulsiona, nos obriga a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os prazeres. E nós, partes desse planeta, num momento tão crucial de transição planetária, nós somos sim trabalhadores de última hora, e nós temos sim que empregar o nosso bom esforço para o adiantamento do nosso orbe terrestre. E essas necessidades então aumentam, porque se a gente olhar em volta, quantas desgraças parecem que estão assolando a Terra, assolando as vidas, a vida da sociedade, até as desgraças silenciosas. Não só as guerras são mais óbvias, mas outras desgraças também nos assolam, e nós temos sim que trabalhar, colocar o nosso suor para poder avançar o planeta que nós nos encontramos. Na segunda, eles falam assim: só devemos entender, na pergunta 675 fala assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Interessante, é uma pergunta muito prática. Eu gostei dessa pergunta. E eles falam: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Eu sublinhei isso para que a gente coloque isso muito forte aqui e aqui, que toda ocupação útil, ela é um trabalho. Um atendimento fraterno que nós vemos nos centros espíritas, tão maravilhoso, é um trabalho. O centro aqui está limpo, as cadeiras estão organizadas, foi um trabalho. Orar por alguém é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. E a gente às vezes cai na armadilha de achar que trabalho são só as coisas que têm a ver com uma recompensa material, com o salário, com o dinheiro. E não é. Por que o trabalho é imposto ao homem? A pergunta subsequente dessa última, no Livro dos Espíritos. Por quê? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então eles estão dizendo aqui que é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência, que nós estamos sempre, através das reencarnações, através do nosso tempo no plano espiritual, estamos sempre lapidando, estamos sempre trabalhando em ascensão, porque ninguém regride. A pessoa às vezes pode estacionar, mas nós sempre estamos nessa caminhada, nessa escalada evolutiva.
individual e intransferível, se eu puder adicionar aqui. E a pergunta 678, então. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Então, quando a gente chegar num ponto que nós já somos mais evoluídos, num mundo melhor, a gente também tem que trabalhar? O que eles falam será? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E essa é uma palavra muito interessante. Necessidade. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Então nós já trabalhamos muito e nós vamos continuar trabalhando muito ainda. A única diferença é que à medida que nós vamos avançando e vamos talvez habitando lugares melhores na nossa caminhada longa evolutiva, a natureza do trabalho se altera, se modifica. Mas não a necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho está lá e vai continuar lá. Mas vai mudar o quê? O escopo do trabalho. Quanto mais evoluído, eles falam que menos material será o trabalho e as recompensas também do trabalho. E falando de trabalho, tem até uma pergunta sobre descanso. Do Livro dos Espíritos, que é o quê? A pergunta 683, que fala qual que é o limite do trabalho de fato. O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Livre-arbítrio sempre vai ser o nosso aliado. Sempre. E nós temos esse livre-arbítrio porque Deus coloca, entre aspas, porque nós todos temos o nosso limite, que é o limite das forças, e nós estamos livres, como Deus deixa. Deus não obriga ninguém a trabalhar, mas a lei do progresso passa pela lei do trabalho. Então nós temos sim que trabalhar, mas não porque tem um senhor barbudão lá, julgando, apontando o dedo e falando isso tudo. Não, mas é porque para o nosso avanço, nós teremos que passar por isso. Nós temos que passar por isso. O trabalho é a lei da vida, tanto quanto o repouso, eu coloquei ali. Porque na pergunta 633, eles falam que o descanso ele é importante para o refazimento das energias. De novo, o descanso ele não é a ociosidade. Isso é uma coisa que eu acho muito importante frisar numa palestra dessa, no slide sobre descanso, que não é a ociosidade. O descanso em si é um refazimento das energias com o quê? Às vezes, umas férias que a pessoa, você pode aproveitar para ir ficar mais em contato com a natureza, que na vida atribulada do dia a dia a gente não consegue. Quem gosta de floresta vai para a floresta, quem gosta de praia vai para a praia, quem gosta de neve vai para a neve. Entrar em contato com a natureza. Outro momento de se desfazer, de fazer esse descanso para o refazimento das energias, ler algo saudável. Buscar um pouco o silêncio, falar com Deus, ler algo saudável. Realmente fazer uma introspecção, isso também é um descanso. Isso também pode ser uma forma de nós refazermos as nossas energias, que são tão importantes para o trabalho, são necessárias para que nós executemos o nosso trabalho. E a Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, psicografado pelo nosso querido Divaldo, ela fala o seguinte: o homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de espairecimento, que lhe proporcionam alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. Quem falou foi a Joana, não foi eu. Não, o homem precisa disso sim, como ela está falando aqui. E por que então será que a gente precisa? Qual será o nosso limite do trabalho? Limite das nossas energias para o trabalho. E aí tem uma analogia que eu gosto muito de trazer, que eu utilizo isso inclusive na minha vida profissional, que é a do copo d'água. Se eu der um copo d'água para cada um aqui, eu falar para vocês segurarem esse copo d'água. Assim, eu imagino que a maioria, salvo algumas dificuldades físicas, vão conseguir segurar um copo d'água assim. Correto? Se eu pedir para todos vocês ficarem com o braço assim, segurando um copo d'água por 2 minutos. Acho que a maioria consegue. Se eu pedir por 2 horas. Se eu pedir por 2 dias. Acho que a maioria aqui, eu tenho certeza que meu braço não aguentaria. E cairia. Mas agora vamos pensar como é que isso se aplica à lei do trabalho, às energias. O trabalho em si, que é, vamos dizer, o volume do copo d'água, o peso, não alterou.
a minha musculatura nesses, vamos dizer, 2 horas, que eu não aguentaria ficar assim por 2 horas, a minha musculatura que está suportando aquele peso também não se alterou. O que alterou então? Qual que foi o fator que mudou tudo? O tempo. O tempo foi o que mudou tudo. Então, mesmo algo que pareça para nós às vezes como algo simples de fazer, e nós temos ali o copo da água, que nós podemos chamar de estresse, por exemplo, de decepções, de machucados do nosso próprio coração, se nós não dermos o descanso necessário, se nós não tratarmos daquilo, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. Então, por mais maravilhoso seja o trabalho, nós temos um limite energético sim, e ele não é alterado em si, mas o que altera é o tempo que nós passamos carregando aquilo. Então, até para minha analogia, nós podemos ver que nós precisamos o quê? Fazer o que eu fiz aqui, coloca o copo ali para poder descansar o braço. E falando em descanso, falando em trabalho, Jesus utilizou muito a questão do arado, porque, claro, Jesus, mais de 2 mil anos que ele passou aqui na Terra, ele utilizou-se de coisas da época, coisas que as pessoas conseguiriam assimilar. Por isso também que falava muito das parábolas, e muitas delas ouviu coisas do campo, coisas lá da sua época. E ele fala o que do arado? No Pão Nosso, livro inclusive que foi lido aqui no início, muito bem, foi: o arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço, o instrumento do arado. No entanto, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Mais adiante eles falam que o arado, ele é um aparelho de todos os tempos, ele é pesado, demanda esforço, coloquei uma fotinho ali, provoca suor e cuidado, e ele é uma colaboração entre o homem e a máquina, e vou mais além. Como a gente vê na foto ali, o arado necessita dos animaizinhos para puxar, rasga a terra, mas para vir o quê? Para depois vir as colheitas, vir os celeiros cheios. Mas o arado é um instrumento laborioso, necessita muito esforço. Por isso também que Jesus quis nos trazer essa questão do arado para a época, que nós podemos com certeza aplicar para hoje, para entender que o nosso trabalho, os instrumentos que nós temos, não vai ser fácil. Terra não é uma colônia de férias. Vai demandar muito esforço, muito suor, mas que depois disso tudo haverão o quê? Haverão colheitas e celeiros cheios. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não desvia dos caminhos retos. E na passagem de Lucas, ele fala o seguinte: Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, que fica ali na ociosidade temporária, talvez adormecido para o trabalho real, para a missão, é apto a o reino de Deus. Ou seja, deixar o arado de lado. Nossa evolução passa pelo trabalho. Quais que são as armadilhas, então, do trabalho? Eu coloquei em aspas, armadilhas. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier Germano, um livro sensacional também, nós temos que a má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Porque nessa nossa senda evolutiva, no nosso trabalho, nesse desempenho das nossas missões, nós temos muitas armadilhas no caminho. Má vontade, queixa, leviandade, insatisfações, falta de energia. Tudo isso são armadilhas e são barreiras ao nosso trabalho. Aí eles falam assim, o Emmanuel fala assim: o problema, contudo, não é de gênero da tarefa, não é do que ela é, de fato, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Olha que legal, de compreensão da oportunidade recebida, porque muitas vezes nós recebemos a oportunidade e não nos utilizamos dela, não aproveitamos a oportunidade. Pensemos de novo na parábola dos trabalhadores da vinha. Quando o Senhor chamou os trabalhadores, a gente consegue imaginar facilmente que alguns falaram: não, está muito legal ficar aqui conversando, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou lá trabalhar. Mas o que? Não é o gênero, mas aí nós temos que ter a compreensão da oportunidade que nos é dada, a oportunidade que nós recebemos para trabalhar na seara do bem. E ele fala assim: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Então, para desmistificar, dissolver um pouco, talvez uma ideia ainda não muito evoluída que nós temos, de que vamos evoluir e vamos ficar lá no céu,
colônia espiritual, só ouvindo música clássica e tomando chá. Não. Nós temos muito trabalho pela frente, meus irmãos. E Jesus está trabalhando incessantemente, constantemente. Então, temos que nos atentar para essas armadilhas que o trabalho nos coloca, e uma delas, inclusive, falada ali, é a compreensão do que nos foi dado. Essa é uma armadilha também. Mas tem a outra armadilha desse nosso mundo de provas e expiações, que é o quê? A riqueza material. O dinheiro que vem do nosso trabalho. Os bens materiais que nós adquirimos através do nosso suor. E no caminho Verdade e Vida, fala o seguinte: o homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. E é uma coisa que várias vezes, para quem já assiste palestras espíritas há algum tempo, sempre é uma coisa frisada, e é muito importante isso. Não necessariamente aquilo que você obtém, ou a forma que você... Assim, a forma também, mas aquilo que você obtém em termos de quantidade, mas o emprego daquilo, do dinheiro, por exemplo. E a obsessão pelas coisas materiais. Pelas coisas que são o que? Efêmeras, são coisas que não vão ficar aqui. Aliás, que vão ficar aqui, que nós não vamos levar. Nós não levamos nem isso. Tudo fica para trás. E essas coisas materiais também, elas são uma armadilha. Por quê? Porque elas são muitas vezes frutos do nosso trabalho, que nós empregamos mal, às vezes ficamos obcecados em querer mais e mais e mais e mais, e empregar aquele recurso que recebemos de uma forma que não nos ajuda e não ajuda o outro. O Senhor reconhecer-te-á, isso aqui continua no livro, nessa mensagem, 33 trabalhamos ainda, é o nome da mensagem. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés, pelas realizações e pelas obras. Percebam que essas duas palavras de nada têm material por trás delas. De nada elas mostram que seria algo material deixado para trás, mas as obras que nós deixamos no nosso próprio caminho. Quantas pessoas nós ajudamos através do caminho, quantas vezes brilhamos a nossa própria luz para benefício do irmão ou da irmã necessitada. Essas são as obras que nós vamos deixar para trás de fato. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Está em Lucas, quem falou foi nosso mestre. Não está na abundância das coisas que possui. Mas é claro que no mundo de provas e expiações, ainda muitas vezes, nós admiramos esses falsos ídolos, como o dinheiro, como as coisas materiais, porque ainda faz parte do nosso processo evolutivo nos desvencilharmos dessas ideias, e para que nós possamos trabalhar, e com os recursos do nosso trabalho, nós empreguemos esses recursos em coisas que são realmente boas para nós e para os outros, que realmente vão ajudar a construir um futuro melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Claro, porque se eu amo o meu próximo de verdade, eu vou fazer de tudo para conseguir ajudá-lo. E a riqueza é de fato um dos instrumentos que nós possuímos aqui no mundo de provas e expiações para poder ajudar o próximo. Ele fala aqui, está aqui, ó, o bom emprego do seu recurso, está aqui. Amai-vos uns aos outros. Ele fala assim: rico, dá do teu supérfluo, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porque o de que o necessitas ainda é supérfluo, mas com sabedoria. E é aquela parte que eu trouxe no começo, quando eu falei quantas coisas são verdadeiramente supérfluas na nossa vida e nós às vezes nos apegamos. E ele fala aqui, dá do supérfluo, mas não, dá um pouquinho do que necessita ainda, para poder trabalhar o quê? Trabalhar essa veia da caridade. Espalhe em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor ao próximo. Olha que linda essa mensagem do Espírito Cheverot de Bordeaux. Que nós não viremos escravos das riquezas materiais, então, que não possamos não cair nas armadilhas que nos são postas ainda nesse mundo de provas e expiações, como o próprio nome já fala, provas e expiações. E aí eu trouxe uma imagenzinha aqui, que é muito interessante, eu acho que ela tem bastante a ver também com
a nossa percepção das riquezas materiais, das posses, dos bens terrenos. Sucesso não é sempre aquilo que você vê. Olha que legal. E por sucesso aqui nós podemos interpretar o que? Riquezas materiais, bens adquiridos, mas podemos interpretar também como o que? Até mesmo um fruto assim intelectual, porque às vezes o erudito eloquente é menos avançado do que a pessoa que fica em silêncio e sabe guardar o silêncio. Então nem sempre é tudo que aquilo que a gente vê, porque às vezes no exterior, como nós vemos ali, pode parecer algo muito grandioso e a pessoa, na verdade, a gente não sabe, porque nem sempre é aquilo que a gente consegue perscrutar de fato e entender. Tem 2 livros que eu adoro muito, que eles falam também sobre trabalho. Um deles é a Memória do Suicida, psicografado pela querida Ivone. E lá tem uma passagem que fala o seguinte: o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso. E a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. Isso quer dizer o quê? Trabalho como consagrado elemento primordial do progresso, como nós já vimos também no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Todo trabalhador sincero, generoso, vai receber o quê? Beneplácito divino das suas realizações, que não passa de ser o quê? Ajuda. O exército do bem é incansável. Os trabalhadores, os benfeitores do bem, encarnados e desencarnados, são incansáveis. E qualquer trabalho feito na seara do bem vai receber auxílio, vai receber ajuda. E é isso que eles estão falando aqui. E o segundo livro, Paulo e Estevão, do nosso querido Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier. E temos nele o Lema de Abigail, que, para quem não leu esse livro, eu recomendo muitíssimo a leitura. Para quem já leu, eu recomendo ler de novo. Lembrando de Saulo. Paulo, quando ainda era Saulo, passava por tantas tribulações, viu tantas portas serem fechadas na sua cara, e naquele momento de desespero, de introspecção, de burilamento pessoal, então vê a Abigail e ele faz algumas perguntinhas para ela, não vou dar spoiler, mas ela responde 4 coisas para ele, para ajudar a guiá-lo no caminho, que inclusive no livro eu acho interessante que ele fala que viraram os companheiros inseparáveis de Saulo na sua jornada. Ela falou que ama, trabalha, espera e perdoa. O trabalho está ali. E hoje em dia nós sabemos como que o Saulo, posteriormente Paulo, internalizou esses companheiros inseparáveis e conseguiu levá-los na sua jornada, deixando tantos frutos, tantas construções maravilhosas para trás, o tal divulgador da doutrina que foi. Mudando então agora para a segunda parte, nós vamos falar um pouco de missão. Afinal, a palestra é sobre trabalho e missão. E são coisas que estão extremamente interligadas. Na questão da missão, no Livro dos Espíritos, na pergunta 568, fala assim: os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem na erraticidade ou na condição de encarnados? Ou seja, cumprem na quando estão desencarnados ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados, é claro. Por quê? Porque nós estamos sempre trabalhando. Mesmo quando nós não estamos encarnados, nós estamos também no plano espiritual trabalhando. O trabalho é incessante. E aí a pergunta 572 fala assim: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? E é interessante nós pensarmos aqui quanto tempo já que foi feita essa pergunta e transcrita essa resposta, para ver de novo nessa questão da missão sendo imposta, que para mim traduz ainda a imagem de um Deus impositor. E o que os espíritos vão falar? Ele pede, não é imposta. Depende da vontade, sim. E o espírito pede, ele fica feliz em recebê-la. Vários espíritos podem pedir uma mesma missão, alguns vão recebê-la e vão ficar felizes em recebê-la, porque essa missão, essas missões que eles recebem, são sim parte do seu adiantamento espiritual. E na pergunta subsequente, eles falam assim: em que consiste então a missão dos espíritos encarnados? Nós, aqui, os que estão encarnados, aqui. Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir,
em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Interessante a palavra materiais aqui, porque é claro, nosso mundo como prova de expiações ainda é um mundo muito material, ainda é um mundo em que o espírito não consegue, nós ainda não evoluímos a ponto da matéria não ter mais influência sobre nós. Nós ainda temos a influência da matéria, ainda temos essa barreira da matéria. E eles falam assim, mas a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, ajudar os homens a ajudar nesse progresso. E todos nós temos essa missão de, na nossa própria evolução, de ajudar não só aqueles próximos de nós, que podemos começar com eles, mas aqueles que estão mais além, acendendo a nossa própria luz, que é única e intransferível. E eu trouxe aqui alguns missionários, falando em missão, são só alguns. Para que a gente olhe essas pessoas e a gente pensa, olha o tamanho da missão que lhes foi incumbida e vejamos quão incessantemente eles trabalharam em favor dessa missão, em favor do próximo. De novo, são só alguns. Mas que nós possamos pensar neles e entender como o caminho de cada um deles foi muito difícil, foi muito árduo, como que eles pegaram o arado e de fato rasgaram a terra para poder vir as plantações e as colheitas de outra hora. Continuando então o livro dos Espíritos, a pergunta 178 é a seguinte: os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Então os espíritos que já estão num planeta bem mais de um orbe bem mais avançado, eles podem reencarnar no inferior? Sim. Quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, porque a missão dos encarnados é o quê? Auxiliar no progresso. Aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque eles fornecem os meios de se adiantarem. Olha que legal. A gente pensa nos espíritos do slide anterior, os missionários que eu coloquei ali, como a vida deles foi difícil. Pensamos um pouco na grandeza espiritual desses missionários e olha como que eles aceitam com alegria a missão e vêm para o seu adiantamento auxiliar o progresso das pessoas em volta deles. E aí então vem uma pergunta: então só os espíritos evoluídos possuem missões? Essa é uma pergunta que eu coloquei, porque às vezes a gente pode pensar, pô, os missionários, muito legal aquelas pessoas, aquelas figuras tão importantes na nossa história terrena, mas são espíritos muito evoluídos. Eu às vezes, não sou, será que eu tenho missão também? O Evangelho em si já fala que os pais têm uma missão com os filhos. O que você vai fazer com os filhos que eu vou te dar? Então, só por ser pai já se tem uma missão. Mas mesmo para quem não é pai, as missões sim passam pela incumbência, passam por essa questão de que nós todos temos uma missão sim. Todos nós temos uma missão e essa missão vai passar pelo quê? Pelo nosso trabalho. E nós vamos ver um pouco mais à frente como nós podemos ter uma ideia mais ou menos das missões que nos são incumbidas, que nós planejamos antes de reencarnar. Pergunta 576. Os homens que trazem uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Eles têm consciência dessa missão? Predestinados. Então eles têm consciência do que eles vieram fazer aqui, quando encarnados? E a resposta é bem interessante. Ela fala algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Tem a noção, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Olha que legal. Algumas vezes sim, mas ele pergunta, eles têm essa consciência, essa noção? Sim, mas o ignoram. E aí eu fico pensando, quantas vezes será que nós temos uma vaga noção de uma certa missão que nós temos que cumprir e nós ignoramos, nos desviamos na senda, pegamos um outro caminho. Talvez por facilidade, talvez por preguiça, má vontade, falta de energia, todas aquelas armadilhas que eu mencionei. Isso me fez pensar, quantas vezes será que nós já não tivemos isso? Porque eles falam aqui que sim, essas missões predestinadas, que fazem parte do planejamento reencarnatório, nós temos, sim, nem que seja uma vaga noção. Mas aí também a questão da palavra predestinada, na pergunta 567,
eles falam assim, mas então tudo é missão predestinada, tudo já veio assim planejado anteriormente? Não. Nem tudo veio planejado anteriormente. Muitas coisas vieram, muitas missões e objetivos a cumprir aqui nessa encarnação vieram anteriormente, mas não é tudo. E aí eles dão um exemplo muito legal, que é o quê? Vamos supor que um desencarnado tenha um objetivo, uma missão, vamos dizer assim, de escrever um livro, ou livros. Vai depender do encarnado, vamos psicografar aquilo lá. Pode ser que aquele encarnado, no seu planejamento, não colocou de fato aquilo, mas o livre-arbítrio e a oportunidade que surge perante a ele pode dar vazão, sim, a um processo de ajuda mútua, em que esse desencarnado que quer escrever livros vai utilizar-se do corpo do desencarnado para trazer essas lições aqui para o nosso plano de provas e expiações. Mas isso passa pelo quê? Pelo livre-arbítrio. Passa pela pessoa que está encarnada, que percebe aquela incumbência, aceitar aquela missão. Aceitar aquilo que ela tem que fazer e que ela pode fazer com aquela oportunidade recebida. E se a gente falhar nas missões, então? Eu coloquei como outra pergunta. Poxa, mas você está falando então que às vezes a gente desvia do caminho, às vezes a gente tropeça no caminho reto. Se a gente falhar nas missões, o que acontece? Aí eles respondem o seguinte: terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Essa é a resposta que eles dão para quando eles perguntam da questão da falha das missões. E é claro, o nosso progresso individual, a nossa evolução de depuração espiritual que nós temos, ela passa sim por essas missões, e quando nós falhamos, nós voltamos e temos que passar por ela de novo, só que as consequências e as circunstâncias muitas vezes se alteram. Por isso que a gente tem o que a gente tem hoje. A gente não tem o amanhã, a gente tem o hoje. A família que nós nos encontramos, que muitas vezes são pessoas que nós temos uma missão a cumprir, temos, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, nós temos sim que reaver problemas e mágoas e ajudar no crescimento. Ela está agora, mas a gente não sabe depois como é que vai estar mais para frente, numa próxima reencarnação. Então, não vou resolver agora o problema que eu tenho, vou vir numa outra reencarnação para resolver. A gente não sabe se as circunstâncias vão estar lá novamente. Nós temos hoje as circunstâncias. Nós temos hoje a oportunidade de fazer essa modificação, ouvindo sempre a questão da nossa missão e do trabalho que nós temos que executar com ela. E a minha missão? Falou bastante da missão. E a minha missão? Eu coloquei ali que você não precisa se lembrar perfeitamente do planejamento, do plano espiritual, para saber qual é a sua missão. Basta ver que cada momento da vida traz desafios que devem ser vencidos e que estão relacionados direta ou indiretamente com a sua vida. Desafios estes que estão direto ou indiretamente ligados à nossa missão. E a gente não precisa ter essa noção completa, como no próprio livro do Espírito eles falam, que a gente tem uma vaga lembrança, mais ou menos. A gente não precisa de fato ter tudo, saber exatamente o que nós nos planejamos de fazer aqui, até porque muitas vezes pode ser overwhelming, que a gente fala em inglês, pode trazer uma sensação de, nossa, não vou conseguir, eu não sabia que eu tinha planejado vir aqui psicografar 200 livros, meu Deus, estou com 35 anos, não vai dar tempo. Às vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, a gente não precisa dessa clareza, até porque a gente tem que lembrar que nós somos muito maiores que algumas décadas de existência terrena, já tivemos muitas missões por aí, já trilhamos muitos caminhos não retos, mas a gente continua na nossa missão. E se nós estamos encarnados, nós temos sim que pegar o arado, pegar a enxada, trabalhar nossas mentes, nossos corações em favor, em prol da nossa missão. E para quem ainda está pensando, poxa, mas queria saber mais da missão, como é que eu posso saber? Coloquei ali, na vida nós temos vários sinais que nos apontam a missão. Por exemplo, o quê? Interesses. Nós gravitamos às vezes para algumas coisas que são curiosas, que a gente fala, poxa, não sei como, mas me sinto atraído para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de pessoa. Habilidades, fraquezas, sensações, intuições, tendências, todos esses são o quê? São sinais que nós temos que vão nos apontar aquilo que nós viemos aqui para executar, que nós nos comprometemos posteriormente no planejamento reencarnatório para a execução. Olha que legal, a gente não precisa ter escrito certinho
no e-mail da espiritualidade dizendo qual é a missão que a gente já assinou lá. Nós temos todos esses sinais. E é uma coisa interessante também, porque nós muitas vezes salientamos nas palestras espíritas, nos estudos, a questão das nossas dificuldades e dos nossos erros, mas a gente tem que lembrar que como espíritos milenares nós adquirimos muitas habilidades também. A gente já conseguiu juntar muitas coisas em nosso favor que a gente pode usar para o próximo. Mas também buscamos muitas coisas boas, senão não estaríamos num prova de expiações, estaríamos ainda no mundo primitivo. Então, a mensagem do Pão Nosso eu acho legal mencionar que nunca é tarde. Porque às vezes toda essa conversa de missão, de trabalho, pode parecer, nossa, quanta coisa. Mas nunca é tarde. Realmente nunca é tarde. E no Pão Nosso, na mensagem 33, chamada Trabalhemos também, fala o seguinte: trabalho e missão, aliás, perdão, isso aí foi o que eu coloquei. Trabalho e missão não necessariamente tem a ver com carreira aqui na Terra. Muitas vezes as carreiras são meios de conseguir bens materiais, mas essa finalidade por si só não constitui missão. Às vezes as carreiras que nós temos aqui, muita gente pode falar, poxa, mas eu estou num trabalho que eu odeio, mas não consigo sair. Ok? Mas a sua missão, com certeza, também vai estar em outros lugares, esperando para ser executada e convidando-te para executá-la. Até porque o trabalho, quando ele nos gera essa questão material, que nós precisamos ainda da questão material, nós podemos pensar, e a analogia que eu criei aqui foi do carro. O carro, ele precisa do quê? Do combustível, seja energia ou a gasolina, enfim, diesel, para se locomover. Mas a função do carro não é o combustível, não é a obtenção do combustível. A função é o quê? O transporte. A sua finalidade é o transporte. Então nós entendamos então o dinheiro como se fosse esse combustível, mas ele não é a finalidade, ele não é a função final. Ele é simplesmente, meramente o combustível que nós vamos ter para conseguir ajudar e fazer melhor com os bens materiais que nos são dados. Agora sim, na mensagem 33, trabalhemos também, o Emmanuel fala o seguinte: no Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. Se essas pessoas citadas ali tivessem pensado agora, já está tarde, já. Imagina, eu persegui os que depois se tornaram chamados cristãos, né? Imagina se o Saulo tivesse pensado agora, já era, já fiz muito mal aqui, já não tem o que fazer. Nunca é tarde. Como também não foi para eles. Como esses espíritos conseguiram compreender isso, que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para tentar fazer diferente, se já não estamos fazendo, para poder adaptar e trabalhar na seara do bem. E tem um conceito japonês, que ele é utilizado na psicologia organizacional, que eu trouxe aqui para vocês, interessantemente chama Ikigai, que significa uma razão para ser. Então, para quem está pensando, poxa, às vezes estou infeliz no meu trabalho, na carreira, enfim, ou está tentando ajudar alguém que está passando por isso, isso é um conceito interessante, porque eles conseguiram colocar, eu achei legal, a convergência de várias coisas. Então, se você tem, por exemplo, uma paixão, uma missão, e você ama, às vezes pode ser que aquilo que você faça não tenha prosperidade, pode ser que não vai te dar uma prosperidade material. Ou às vezes você tem uma profissão, uma vocação e você é bem pago, você está confortável, mas um sentimento vazio. Que são ali aqueles pontos de interseções, os 4 pontos de interseções. Então, essa ideia desse conceito japonês do Ikigai, ele é o quê? Para a gente tentar combinar tudo aquilo que está no círculo ali para chegar naquele meiozinho, que é o Ikigai, que é o quê? Significa uma razão para ser. Olha que legal. Uma razão para ser, porque falando em si de vazio existencial, nós vemos quantas pessoas encarnadas e desencarnadas também sofrem essa questão do vazio existencial, e às vezes é por conta disso, porque não tem uma paixão, não está seguindo a vocação e está se desviando da sua própria missão. Então, entendamos o Ikigai, entendamos também o que a Joana trouxe aqui no livro psicografado do Divaldo, chamado Jesus e a Atualidade, o pouco a pouco, essa ideia do trabalho como algo gradativo.
E a Joana, ela fala o seguinte: o crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia, que é uma árvore gigantesca, culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Então é o pouco a pouco, para a gente entender que não importa a missão, não importa o trabalho à frente. Vamos lembrar da formiguinha, lá no começo da palestra, nós conseguimos sim encarar isso nos nossos ombros, que são muito mais fortes do que a gente imagina muitas vezes. E ter em mente essa questão do pouco a pouco. E eu coloquei nunca desista, afinal, e aí uma frase que eu gosto muito, fala que a jornada de 1000 milhas, ou de 1000 passos, ela começa com um único passo, com o primeiro passo. Não importa quão longa a nossa caminhada espiritual, não importa quão longa nós temos ainda a nossa missão pela frente, pareça difícil, pareça longa, começa com um passo. E essa compreensão do pouco a pouco, essa compreensão de que gradativamente nós vamos chegando lá. Chegando aqui então, no último slide do nosso encontro de hoje, eu vou tentar contar essa história. Uma vez eu tive dificuldade. Mas é uma historinha escrita em 69 pela Lauren Eisley, que chama The Starfish Story, a história da estrela do mar. Conta-se então que ela conta que um senhor estava andando numa praia após uma tempestade, tinha assim, caminhando pela areia, e viu lá um menino lá na frente jogando umas coisas no mar. Ele chegou perto do menino e falou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou jogando as estrelas. Aí o senhor falou assim: mas tem muitas estrelas aqui na praia, você não vai conseguir jogar todas elas. O que você está fazendo não vai fazer diferença nenhuma. O seu trabalho é jogar as estrelas de volta para o mar. E o menino sorriu, ouviu o que ele falou, pegou uma estrela, jogou no mar, falou assim: para aquela ali não fez a diferença. Então que o nosso trabalho, a nossa missão passe por isso, pelo pouco a pouco, para a gente consiga ajudar os outros e ajudar a gente também nisso. Desejo a todos vocês uma semana iluminada.